Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Ponto 3. No programa de hoje, vamos falar sobre o investimento no esporte brasileiro. Investir no esporte não é apenas uma injeção de recursos financeiros, mas um compromisso com o desenvolvimento integral da sociedade. Ao proporcionar oportunidades iguais para jovens de diversas origens através do fomento, estamos pavimentando o caminho para uma sociedade mais inclusiva. Investir no esporte é mais do que uma estratégia, é um compromisso com o bem-estar da população e com a promoção da igualdade social. Con el deporte es posible construir la cultura del encuentro entre todos por un mundo de paz. Sueño con el deporte como la práctica de la dignidad humana convertida en un vehículo de fraternidad. Entrenamos juntos esta petición, que el deporte fomente el encuentro fraternal entre los pueblos y contribuya a la paz en el mundo. E nós recebemos para essa conversa hoje duas pessoas que estão assim engajadas na reflexão e também na prática aí do incentivo do esporte em nosso país, em nossa sociedade. Recebemos o Fernando Henrique Silva Carneiro, que é doutor em Educação Física e professor do Instituto Federal de Goiás. Fernando, bem-vindo aqui ao Ponto 3. Nós também recebemos, para poder participar aqui do nosso programa, o William Mendes, que é gestor de esportes olímpicos do Vila Nova Futebol Clube, aqui de Goiânia. William, bem-vindo aqui ao nosso programa. É um prazer estar com vocês aqui e com toda essa audiência. E até começo com você, William, para você explicar para a gente. Você trabalha num grande clube de futebol, futebol é uma paixão nacional, mas temos outros esportes. Então, quais são os chamados esportes olímpicos que talvez as pessoas ainda não conheçam e que precisam ser incentivados? Na verdade, os esportes olímpicos do estado de Goiás, do centro-oeste brasileiro, tem que ser muito mais incentivado, né? O que acontece para os telespectadores entenderem, né? Um exemplo bem clássico, né? O futsal não é um esporte olímpico, ele é não olímpico, certo? É um esporte que merece atenção especial, como o vôlei, o basquete, entre os outros, né? Então, quer dizer, tem um karatê que é olímpico, o karatê não olímpico. Então, tem várias vertentes desse sentido aí. E, na verdade, todos precisam de investimento, de políticas públicas, né? Exatamente. E quando a gente amplia as opções para que as pessoas possam participar, mais pessoas poderão ser incluídas na prática esportiva, que tem benefícios na cultura, na saúde, em várias áreas da sociedade. E aí eu quero ouvir então o Fernando, que é um estudioso desse assunto, quais são os desafios para que esses outros esportes também recebam investimentos, tanto do poder público quanto da iniciativa privada, Fernando? Bom, primeiro eu acho que é importante, né, nós reafirmarmos que o esporte ele é um direito consagrado na Constituição, assim como outros elementos também estão lá presentes. Ao estar lá como direito, né, ele perpassa vários aspectos, desde o acesso ao esporte da população em geral, quanto também o próprio esporte de alto rendimento. E aí está o grande desafio, porque são perspectivas diferentes, né? Porque o esporte de alto rendimento é esse que tem maior visibilidade na mídia e em outros espaços, e acaba sendo modelo também para esse esporte que se dá, né, nas praças, equipamentos, nas escolas e outros espaços também. Então, de fato,
Garantir que esse direito ele seja materializado tem sido um desafio nas políticas públicas de esporte e lazer no país. E um elemento central para isso é pensar o financiamento, né, que é o recurso público direcionado para diferentes modalidades, para diferentes práticas esportivas a serem realizadas. William, como atuante aí num clube de futebol, quando a gente vai buscar recursos para poder viabilizar um projeto de iniciação esportiva, como é que é feito o diálogo, por exemplo, com a iniciativa privada? Investir nessa área dá retorno para o empresário, por exemplo? Nós temos um exemplo no Vila Nova, né, que nós estamos indo para 4 anos agora em dezembro. O retorno ele tem. Qual que é a dificuldade? Nós não temos um calendário para apresentar. Hoje o Vila, existe uma nação de apaixonados, né, que entende que não é só futebol, certo? Esse retorno vem através da questão do social. Por quê? Quantos programas como esse aqui que falam de esporte olímpico na mídia goiana? Há quanto tempo as principais emissoras do país, no caso da cidade, que fala do voleibol, do basquete? Existe o caso da Taça da Savela, mas é uma questão muito mais comercial do que perspectiva de oportunidade mesmo de participação. Para a iniciativa privada, como está a pergunta, o retorno é grande, porque o investimento ele acaba sendo baixo, né? Então, o retorno, as pessoas perguntam, né? Dão uma credibilidade, melhora a imagem da empresa. E aliado com um forte como o do Vila Nova, quer dizer, todo empresário vai querer estar juntos, né? Exatamente, porque a gente tem que pensar que quando uma empresa tem apenas a sua exposição na marca, isso é só uma primeira parte do resultado do que ela investe. Há retornos que vêm a médio e longo prazo, que seja na descoberta de um talento, né? Ou, por exemplo, no reflexo que isso pode trazer para outras áreas do serviço público, né? Só para exemplificar a importância do investimento no esporte. O professor Fernando Henrique, que é professor que está aqui com a gente, diante da sua experiência acadêmica nessa área, como você enxerga a relação entre a prática esportiva e o chamado desenvolvimento integral da pessoa humana? Esse diálogo ele é bom e é uma conversa boa de se fazer, né? Porque, de fato, muitas vezes, quando a gente olha assim, né, o esporte na mídia, como ele acontece, a forma como ele se realiza, muitas vezes há toda uma mistificação por trás, né? Porque por trás de todo um processo ali para o esporte de alto rendimento, a treinamento, a uma preparação, é uma profissão, né? Muitos atletas, eles trabalham, o trabalho deles é a preparação para participarem de competições e terem resultados. Agora, quando a gente está falando desse esporte, né, praticado por nós, cidadãos comuns, pessoas do dia a dia, é importante nós pensarmos isso, né, sobre o quanto a relação que o esporte estabelece é uma relação que envolve diferentes aspectos. Ele envolve um aspecto cultural. Então, veja, hoje a gente ainda tem muito fortemente no país, né, uma perspectiva muito forte do futebol. E enquanto outras práticas não têm o mesmo peso. Tem até uma pesquisa que foi feita, né, pelo PNUD em 2017, uma publicação que demonstra isso, né? E demonstra que isso, inclusive, afeta nas questões de gênero. Então, por exemplo, os homens, em geral, praticam mais o futebol. Já as mulheres, elas praticam, sobretudo, atividades vinculadas à ginástica, à caminhada. Então, há diferenças em relação às questões de gênero nesse processo da prática. E falar também do esporte é falar de uma perspectiva de formação. Por isso, quando a gente fala do esporte na escola, né, desse processo formativo da educação física na escola, ela é fundamental, porque ela possibilita ali com que esses cidadãos, né, eles tenham acesso aos diferentes esportes. E quando eu trabalho aqui, inclusive, Diego, com a ideia de esporte, o esporte é porque é um elemento socialmente mais reconhecido. Inclusive, quando se trabalha na perspectiva da escola, a gente trabalha um outro termo mais amplo, que seria cultura corporal. E a cultura corporal, ela envolve a ginástica, ela envolve as lutas, ela envolve a dança, envolve o circo, envolve as práticas de aventura.
mas acabou que essas práticas também foram em grande parte esportivizadas. Então, o esporte ele é algo mais abrangente. E é algo que afeta. Tem essa dimensão que é cultural, como eu estava dizendo antes, mas tem um aspecto da saúde, que também promove, né, a melhoria de aspectos em relação à saúde, promove uma possibilidade de relação com os outros. Então, quando tem ali uma praça, um parque, as pessoas se encontram, e nesse espaço, elas, né, muitas vezes o esporte é o elemento que chama as pessoas para esse espaço coletivo e que permite ali, né, que as relações se estabeleçam. Então, o esporte, ele não é só a prática em si, ele tem uma série de aspectos por trás para poder entendê-lo, né, enquanto um direito a ser apropriado pela população de modo geral. Interessante, porque você me faz até entender, e se eu estiver errado você pode me corrigir, porque muitas vezes na organização do poder público dessa área se fala em cultura, esporte e lazer. E talvez a palavra lazer abrace essas duas realidades, porque não é somente a prática esportiva que mexe com o corpo, mas também faz trabalhar a mente, e isso é uma harmonia muito interessante que a gente precisa e que hoje a correria da vida não deixa as pessoas terem um lazer de qualidade, né? Esse debate, Diego, ele é essencial quando a gente pensa a perspectiva do lazer, que é um fenômeno que a gente também estuda. Então, é preciso entender que isso, o lazer, ele, inclusive, ele é mais amplo, né? Quando a gente fala de lazer, a gente está falando de equipamentos culturais, a gente está falando das questões artísticas, e o esporte também entra como um elemento nesse debate do lazer. E acaba que nas próprias políticas públicas, muitas vezes essa ligação é muito forte entre esporte e lazer. Mas é preciso entender que é isso também. O lazer não se limita ao esporte, assim como o esporte não se limita ao lazer. Porque quando eu falo, né, da perspectiva do atleta de alto rendimento, para ele não é lazer a prática esportiva. Para ele é trabalho. Agora, claro, se ele no final de semana, ele organiza ali seus amigos, amigas, né, e fazem ali um jogo, ele pode praticá-lo na dimensão do lazer. Mas no dia a dia o que ele pratica é o esporte enquanto profissão. Agora é importante perceber isso, que o esporte, né, ele promove uma outra relação nossa com o mundo e com os espaços. Agora, por outro lado, a grande questão é que, infelizmente, grande parte hoje do acesso que as pessoas têm ao esporte, às práticas esportivas, à cultura corporal, são os espaços privados. Justamente porque há uma falta, uma deficiência em relação aos recursos públicos que são direcionados para garantir a materialidade desse direito, que é fundamental e que envolve aí uma série de aspectos como a gente vem discutindo. Muito bem. Eu gostaria de complementar, pois não? Pode? Pois não, por favor. Na verdade, complementando o que está sendo dito aí, né, nós temos o Plano Nacional de Esporte, que ele é dividido do esporte social, onde entra o lazer, o esporte escolar, que é o esporte, que é a educação física dentro da escola, onde trabalha-se a cultura corporal, o esporte educacional, que entra o esporte de competição a nível escolar e a nível universitário, e o esporte em rendimento. Então, essas 4 divisões do esporte é que nós temos o direito, segundo o artigo 217 da Constituição Federal de 88. Esporte e lazer é direito de todo cidadão brasileiro, de 0 a 200 anos. Certo? Então, isso que não está sendo garantido. Né? E o que vem acontecendo para que isso não aconteça? Né? Não existe uma política pública efetiva para isso. A pasta de esporte das secretarias municipais e estaduais do nosso estado, por exemplo, elas são moeda de troca. Se eu lançar um desafio aqui, quem que é o secretário de esporte de Goiânia? Quem é o secretário de esporte do estado? Eu tenho certeza absoluta de 10, 9 não vai saber. Inclusive professores e técnicos que estão no mercado de trabalho, não só no campo acadêmico, como também lá no chão de fábrica do esporte. Certo? Então isso é um caso sério, essa mudança. A política dos profissionais do esporte, da educação física, tem que ser mudada. Tem que se impor como a importância da validade do esporte. O esporte em si, todo mundo vai falar bem, todo mundo gosta. Em época de eleição as pessoas falam bem, mas a efetividade, a prática, a garantia de levar para a periferia, oportunizar as pessoas, transformar isso até em profissão, que é o caso do esporte de rendimento, e que é o nosso desafio, que nesse século ainda, e muito menos no século passado, foi conseguido chegar. Porque leis
já tem demais, tanto no esporte, tanto também no campo da educação física. É muito importante isso que você está dizendo, William, porque até o gestor público, muitas vezes, na hora que precisa cortar gastos ou contingenciar, como usam a palavra agora, é lá no esporte, é lá na cultura, é lá no lazer, né, para priorizar outras áreas, só que isso acaba tendo, digamos, um resultado que ali na frente a conta chega. Você tira dinheiro da saúde e lá na frente a conta vai chegar. Você tira dinheiro do investimento no esporte e na cultura, lá na frente a conta vai chegar. E aí, William, eu queria que você até me falasse um pouco isso da prática de iniciação esportiva, tanto do esporte olímpico quanto dos esportes não olímpicos. Porque em muitas cidades pequenas se critica o gestor público ou o empresário que faz um ginásio, que faz uma quadra ou que põe ali alguma atividade, propicia alguma atividade para aquela população. Mas essa iniciativa pode mudar a vida de um jovem, não é verdade? Com certeza, oportuniza, não que ele vire um atleta, mas vire um ser humano, né? Porque as questões que o esporte oferece é na formação humana, de caráter, disciplina, de responsabilidade, que às vezes uma sala de aula não vai conseguir, já a iniciação esportiva pode aproximar. Tem vários casos, né, na minha formação toda, na minha vida toda aí, nesse sentido. Eu mesmo virei um professor, cursei a Universidade Federal de Goiás, porque eu tive uma bolsa no antigo Colégio Carlos Chagas. Eu não tinha condições de fazer uma faculdade particular, um colégio particular, para passar na universidade pública. O esporte me ofereceu isso, a iniciação esportiva me ofereceu isso, me oportunizou para isso. Como outras dezenas de pessoas também. Agora, nós, enquanto profissionais do esporte, não podemos vender sonhos, como a grande mídia coloca. Nem todo mundo vai ser o Neymar, nem todo mundo vai ser a Daiane dos Santos, certo? Ou seja, mas as questões do esporte pode levar, sim, para a questão de autonomia, de participação, de efetividade, de personalidade, de proatividade, resiliência para o ser humano, para o cidadão do bem. Geralmente, quem está no segmento esportivo, em qualquer tipo de esporte, ele tem uma conduta diferente na sua fase adulta. Muito importante isso, viu? Porque de cada, 100, você vai ter um atleta que vai se destacar com alto rendimento, que vai ser o ídolo de todos. De cada 1.000. De cada 1.000, olha, então a proporção ainda é mais raro. Mas todos esses 1.000 que praticaram o esporte vão ter, digamos, os atributos físicos, culturais que essa prática pode trazer para a vida de uma pessoa. E é importante destacar isso até para que possa incentivar o jovem, ainda na escola, ou mesmo o adulto, a adotar essa prática na sua vida, a trazer essa vivência do esporte para a sua vida e incentivar também. E aí, então, professor Fernando, que está aqui com a gente, há esse debate sobre a questão da infraestrutura que nós estávamos dizendo e muitas vezes é até criticado aquele que faz esse investimento. Até tivemos o caso aqui no próprio estado de Goiás, um governo aí para trás que fez vários ginásios e foi até criticado por isso, mas até hoje é a estrutura que existe em muitas regiões do estado para a prática esportiva. Eu queria que você me dissesse como superar e qual, na sua visão, deve ser hoje o investimento prioritário. É na estrutura ou na formação humana, formação de professores para essa prática, para a iniciação esportiva? É importante puxar esse debate, Diego, em relação à infraestrutura, né? Até eu estava revisando ainda esses dias um texto que a gente publicou nesse ano, em que a gente fez uma análise em relação à infraestrutura de tudo que foi gasto, né? Pegando o gasto do governo federal com o esporte e com o lazer, nós buscamos identificar tudo que foi gasto com a infraestrutura. De tudo que foi gasto, de 2004 a 2019, nós identificamos que quase 40% foi com infraestrutura. E isso traz algumas questões por trás de por que o gasto com infraestrutura foi tão importante olhando para o governo federal. Envolveu, claro, construir infraestruturas para que os grandes eventos esportivos fossem realizados, como a Copa do Mundo, como os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016, os Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos Rio 2007,
então envolveram infraestruturas muito localizadas no Sudeste e no Rio de Janeiro. Então, inclusive, esse é um dado da pesquisa, que muitas das infraestruturas construídas pelo governo federal se concentraram no Sudeste. Agora a questão é essa, infraestrutura é importante? Claro. Ter um espaço e um equipamento adequado é essencial. Se todas as pessoas tivessem um equipamento de qualidade, com manutenção, perto da sua casa, muito provavelmente muitas pessoas resolveriam usar esses equipamentos, ao invés, por exemplo, de terem que gastar com equipamentos privados. Exemplo, uma academia de ginástica. Se a gente perguntar, a grande parte das pessoas praticam em academias. E muitas vezes aquelas pessoas que não podem pagar acabam ou não praticando nenhuma atividade física ou prática esportiva ou algo da cultura corporal. E aí acaba né, deixando essa prática de ser realizada pela falta de infraestrutura. Agora, só ter infraestrutura não garante também esse acesso. É preciso que esses equipamentos que existam, eles sejam mantidos, eles tenham boas condições de uso, mas que também tenham ali profissionais e projetos e ações sendo desenvolvidas para que a garotada nos bairros, nas comunidades, nas diferentes regiões das cidades, possam ter acesso a essas práticas. Então é preciso ter profissionais e pessoal ali qualificado e materiais para que isso aconteça. Não basta ter o equipamento, é importante ter orientação e ter um professor de educação física ali para realizar e materializar as ações nesses espaços. Porque, como nós estávamos discutindo, o esporte ele tem um potencial educativo muito grande na formação dos sujeitos. Então, é importante essa garantia do Estado para que isso aconteça. Então, e é isso, envolve financiamento, envolve contratar professores, envolve construir equipamentos. E é importante também dizer só uma questão em relação à infraestrutura, que nós percebemos, olhando para o governo federal, que grande parte delas são pagas com emendas parlamentares, que muitas vezes ali no processo político, alguns parlamentares querem construir ali nas suas bases eleitorais algum equipamento. E muitas vezes o esporte acaba sendo utilizado como um meio para construir ali algum equipamento vinculado ali à base eleitoral de algum político específico, né? Então isso acaba acontecendo também, sem muitas vezes, e eu acho que isso é importante, sem muitas vezes dialogar com a comunidade, com os moradores daquela cidade, daquele bairro, sobre as necessidades deles ali enquanto práticas e espaços, também esportivos, mas não apenas, né? Então é importante avançar e compreender como que isso se materializa hoje na realidade. Emenda parlamentar é um jeito fácil de distribuir recursos pelo país, mas ela nem sempre corresponde a uma política pública, no sentido de planejamento, né? Então, por isso que o dinheiro acaba resolvendo um problema local, mas não virando uma política nacional. E é o que parece que, apesar de termos tudo no papel, falta uma ação política efetiva nacional de incentivo à prática do esporte. Agora, para a gente fechar, William, eu queria ouvir de você o seguinte: você estava aí na ponta da linha, lidando diretamente aí com a criança, o adolescente, que talvez tem preguiça, não está muito interessado nisso, é melhor ficar ali no celular. Qual que é a sua palavra para incentivar, no caso, o pai, a mãe, para poder levar essa criança, esse adolescente à prática esportiva? Quanto à atividade esportiva, ela não perde nunca para o videogame, não perde nunca para o shopping. Isso vai depender do profissional de educação física, do professor de educação física que vai estar à frente. Aquele compromissado com o seu propósito de vida, né, que ele escolheu para ser. Porque máquina nenhuma, atividade nenhuma vai superar, a máquina não vai superar a prática saudável de atividade física. A emoção de um gol, a emoção de uma cesta, de nadar 25 metros na piscina, entende? Então, essa é a garantia principal. Não existe incentivos diretos nesse sentido. Tem que partir da onde? Da família, para ajudar. E o professor tem um comprometimento. Um outro detalhe muito difícil é a educação física na escola, que nem sempre o professor que está lá é o professor de educação física. Falta de espaço também dentro da escola. Às vezes tem uma aula por semana ou 2 aulas por semana. Países como os Estados Unidos, Canadá, tem aula todos os dias de esporte. Então aí já está um diferencial. Aí se eu for levar para o esporte de rendimento, demonstra por que os Estados Unidos, o Canadá, tem mais medalhas. Não que isso seja importante, mas a gente não consegue oportunizar. O que a gente pode garantir para os pais? Que esporte eu vou ter condições
de levar não só a questão da consciência da atividade física, não só da prática saudável, na relação de amizade, disciplina, que máquina nenhuma vai dar esse prazer. Agora, quando eu só tenho a educação física, o esporte, por si só, aí não tem sentido. Aí vem a desvalorização, como já acontece no contexto final, na questão esportiva. A gente já está falando aqui, trocando o esporte como uma moeda de troca pelos políticos. Certo? Da mesma forma, complementando o que vocês estavam dizendo sobre a infraestrutura, que é importante, eu sugiro que vai construir um ginásio em determinada cidade ou região. Quantos professores, dentro da lei, vai estar trabalhando naquele espaço? Se constrói-se muito, não tem um professor lá para dar sequência na iniciação esportiva, na formação humana, dentro daquele espaço. E esse espaço fica abandonado, a comunidade vai estragar pela ausência de professores. Até o ano passado, para vocês terem ideia, Goiânia tinha apenas 6 professores contratados. Uma cidade com 1,5 milhão de participantes. Trindade aí está retomando a questão esportiva. Acredito eu, devido ao Marley, que foi aluno nosso da Universo, da faculdade, que é um desportista, reformou o ginásio, vem trabalhando uma situação toda, resgatando a participação do povo da cidade de Trindade. Certo? Então, essas questões todas, a gente não pode ter medo nenhum de computador, de tablet, de telefone a nível. O esporte ele é imbatível nesse sentido, desde que tenha aplicação e planejamento. Exatamente. Agradeço, então, ao William Mendes, que é gestor de esportes olímpicos do Vila Nova Futebol Clube de Goiânia. Muito obrigado pela participação aqui no Ponto 3. Eu que agradeço a vocês e parabéns pela iniciativa, que tem mais espaço como esse. Obrigado. Muito obrigado. E agradeço também ao Fernando Henrique Silva Carneiro, que é doutor em Educação Física e professor. Obrigado, Fernando. Agradeço, fica à disposição para novos espaços, né? E também a gente vem trazendo informações também em outros espaços, né? Produzindo artigo também, essa construção. Muito obrigado. E esperamos que essa conversa de hoje tenha ajudado você a conhecer um pouco mais da importância do investimento na área do esporte e no incentivo à prática da iniciação esportiva. É saúde, é lazer, é cultura. Para você, até a próxima semana aqui no Ponto 3.